Salve, minhas abduzidas e meus abduzidos, e a linda de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre temas sensíveis, temas complicados, temas sensíveis em tempos complicados. Ai, que medo de falar isso. Hoje em dia nós estamos vivendo uma sociedade cada vez mais polarizada, na porrada, na tolerância zero. E nós, muitas vezes, como empreendedores, agora falo em nome dos empreendedores e empreendedoras do meu Brasil baronil que me escutam, nós temos verdadeiras crises homéricas, ideológicas e filosóficas diante de uma sociedade cada vez mais ardida, reativa, incendiária, trepidante, dinamitosa, com tantos temas sensíveis, proibidos, não é? Que causam um verdadeiro rebuliço. Será que a gente pode falar desses temas ou não pode? Será que é bom? Será que é ruim? Como é que esses temas afetam o meu negócio, a forma como eu gerencio a minha empresa? Eu sou o Juliano Posati, esse é o Simbora aí, abduzindo a sua atenção. Vem comigo! Mano, sério, mérito, igualdade, diversidade, individualidade, socialismo, capitalismo consciente, esquerda, direita, transição planetária. Cara, como é que a gente lida com tantos temas? Aí vem sustentabilidade, energias limpas, combustíveis fósseis, vegetarianismo, veganismo, churrascaria. Como é que a gente lida com tantos temas, não é, simultâneos, efervescentes na nossa sociedade, e como é que nós, que estamos empreendendo um negócio, não entramos em parafuso diante de tantas pautas que são delicadas, que pedem atenção, que fazem barulho, que por vezes polarizam as nossas discussões, polarizam no sentido de focar nos extremos e não buscar justamente um caminho de integração e de intersecção, baseados aí numa postura inflexível, totalitária, numa postura de isto é a verdade, né? Defensores da verdade. O que é a verdade no meio de uma sociedade onde pululam? Que chique, hein? Pululam. Não é? Novas compreensões e novas perspectivas da realidade a todo momento, não é? Eu tenho percebido, e agora falo aqui de mim, né? O quanto eu tenho crises, tá? Dentro destes assuntos que eu nomeei, agora até deixei uma cola aqui, tipo mérito, igualdade, diversidade, individualidade, socialismo, capitalismo consciente, transição. São alguns temas só, né? Aí você tem sustentabilidade, minorias, não é? Você tem uma série de outros assuntos. Eu comecei a perceber que virava e mexia, eu entrava em crise com esses assuntos. Por exemplo, eu sou bastante, ou me considerei sempre muito adepto à ideia de mérito. Cara, você tem que ter mérito, você tem que trabalhar, você tem que fazer. Eu tenho um talento natural chamado realização, que é o meu talento mais alto. É o talento do get things done. Faça as coisas acontecer, trabalhe duro, né? Então, a minha ideia de mérito e de valor sempre esteve muito associada à minha capacidade de produzir, ao meu esforço de produzir, ao meu esforço de estudar, ao meu esforço de empreender, de se reinventar. O meu pai era ferroviário, foi ferroviário a vida toda, então ele pôde pagar até o colégio técnico, né? O segundo ano do colégio técnico. A partir do terceiro ano do ensino médio, eu estava por minha conta, né? Estava por minha conta, então eu fui atrás de faculdade, de pós-graduação e tudo mais por minha própria conta. O colégio técnico me garantiu, vamos dizer, as ferramentas básicas para começar isso. Porque, vamos dizer, quando eu cheguei no terceiro ano, meu irmão chegou no primeiro ano do médio, aí precisou também ele ter ali o seu patrocínio, né?
e depois também fez sua faculdade. Então, nós tivemos muitos exemplos de mérito dentro da nossa casa, do trabalho duro, do esforço, de fazer acontecer, do empreender. Então, a minha tendência, quando eu vejo uma pessoa reclamando da vida ou coisa do tipo, como eu comentei no nosso último episódio, a minha tendência é falar, bom, quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa, né? Só que aí, quando eu penso em igualdade, né, sou forçado a reconhecer que nem todos tiveram condições iguais de se desenvolver e de buscar, nem todos tiveram os mesmos estímulos, por mais que a gente encontre na literatura, vamos dizer, no próprio Brasil, muitos exemplos, sei lá, de 2 irmãos que são criados numa comunidade de periferia, e um vira traficante e o outro vira um empreendedor de sucesso, super ético, etc e tal. Quer dizer, os dois tiveram, entre aspas, a mesma influência de meio, a mesma família, o mesmo tipo de oportunidade, mas tiraram proveitos diferentes. E não é? Porque quando eu falo isso, eu estou assumindo que o espírito é um papel em branco. Então, a única coisa que influi sobre aquele espírito é o meio onde ele nasce. Quando, em verdade, se eu assumo uma postura transcendente de que a vida é uma expressão do espírito e o espírito tem várias vidas, eu entendo que aquele espírito, naquele contexto, ele não é um papel em branco, mas ele traz histórias pregressas. Portanto, a forma como ele se relaciona com o meio e como o meio influencia é diferente. Então você vai ter 2 pessoas completamente diferentes crescendo numa comunidade vulnerável, expostas à violência, expostas a uma série de questões, e uma vai reagir se inclinando para o mal e outra vai reagir inclinando para a atitude. Então, veja, igualdade de oportunidades precisa entender diversidade. Não existem oportunidades iguais, é claro, e cada um está diante das oportunidades que lhe serão úteis para a construção dessa nova consciência. E a forma como nós reagimos a essas oportunidades não é igual. Aí é que tá, para eu entender o que são possibilidades iguais para todos, eu preciso entender que todos somos diferentes. Então não tem igualdade sem diferença. Não tem promoção da igualdade sem o reconhecimento da diferença, não é? Logo, é claro, eu hoje vejo, e claro, nós temos de trabalhar para que as oportunidades sejam iguais para todos, para que todos tenham oportunidade, e eu penso que o principal fator está na educação, o principal fator está em não dar as costas para a expansão de consciência nesses mesmos os setores mais fragilizados da nossa sociedade. Porque é a educação que patrocina a libertação de nós mesmos, nas palavras de Emmanuel, para citar Emmanuel. Quer dizer, a educação ou o conhecimento, ele é o patrocinador da liberdade. Então, quando eu olho para uma situação de uma pessoa vulnerável e eu digo assim, não, nós precisamos patrocinar a igualdade de oportunidades, eu penso, sobretudo, que o principal patrocinador é o conhecimento. É o conhecimento. O socorro social, ele é interessante, ele é necessário, mas a verdadeira libertação vem do conhecimento. Vem de você ensinar. Ensinar, inclusive, é empreender, a cultura do empreendimento. Aliás, tenho uma vontade, um fogo no faniquito de montar um curso de empreendedores para comunidades vulneráveis. Estou dizendo isso aqui sem qualquer pretensão de engajá-los nesta causa, sem a menor pretensão de buscar patrocínio para isso, sem a menor pretensão de ser bancado por um grande conglomerado de empresas que entendam também a necessidade disso. Só estou dizendo por dizer. Bom, dentro disso, eu falando assim de diversidade, de igualdade de oportunidades, da perspectiva do espírito que atua sobre o meio e não apenas recebe do meio a sua influência de todas essas interações,
Você já pode estar falando isso, o Posati está muito socialista hoje. E eu diria que eu sou um socialista liberal anarquista. Se é esquerda, direita ou centro, Posati, eu acho que eu sou tudo um pouco misturado. Por quê? Como dizia Dom Helder Câmara, né? Se a gente distribui comida para o pobre e ajuda o pobre, nós somos humanitários. Mas se a gente começa a perguntar por que o pobre é pobre, nós somos socialistas, nós somos comunistas ou coisa do tipo. Existe um rótulo, não é? Nessa ideia de a pessoa não pode começar a falar muito de minorias, de diversidade, de igualdade, etc. e tal, que você já é tajado de socialista, não é? Por outro lado, não posso falar de empreendedorismo, de grana, de como fazer a sua empresa acontecer, empreender. Eu sou marqueteiro, então de cara eu já sou um capitalista neoliberal satânico, né? E ao mesmo tempo eu tenho um espírito super anarquista, no sentido de, cara, eu sonho com uma sociedade onde a liderança já não seja mais necessária, né? Ela é quase uma utopia, eu sei, mas eu sonho com essa sociedade onde nós seremos autônomos. E quando eu olho essas diferentes correntes de pensamento ou filosofias políticas, seja como for, né? Porque cada um vai se adequando, eu percebo que, como empreendedor, essas filosofias políticas, essas escolas de pensamento, elas têm muito a acrescentar. Contanto que a gente não se concretize ou não se enrijeça a partir de um único ponto de vista e simplesmente não abra mais a nossa consciência para nenhuma outra ideia. A partir do momento que eu adoto uma linha de pensamento e esta linha de pensamento eu a elejo como a verdade essencial, eu estou numa atitude extrema que me coloca em contraste com várias pessoas, mas de maneira que os conflitos de opinião, que são normais, viram confrontos, viram embate. E no embate, o que existe é a paralisia, porque no embate você não consegue avançar. Agora, quando eu tenho ou bebo de diversas escolas, mas estou aberto a entender, ouvir o ponto de vista do outro, perceber as nossas diferenças, os nossos conflitos, mas também entender que esses conflitos podem ser a fonte de encontros e não de confrontos, e o grande segredo para que um conflito se torne um encontro e não um confronto é nós percebemos a complementaridade nas diferenças. Então eu observo, por exemplo, a importância de nós termos doutrinas sociais como socialismo, comunismo, etc. e tal, que em sua essência são propostas magníficas, não é? Mas eu também percebo a importância de nós termos a exaltação do mérito, do capital, do empreendedorismo, da força empreendedora liberal. Também percebo essa importância e também percebo a importância de nós promovermos a autonomia, né? Para que as pessoas aprendam a pensar por si próprias e se entendam responsáveis por si mesmas. Então, o que nós vemos hoje nas polarizações do nosso mundo é uma cegueira quanto à possibilidade de encontro, de complementaridade. Por quê? Nenhuma dessas doutrinas será a doutrina da Nova Terra. Oh, I'm sorry, para você que estava esperando que eu dissesse que esta linha ou aquela linha política iam ser a linha da Nova Terra, esqueça. Nada do que existe hoje será a linha. Contudo, todas as filosofias, todas as escolas de pensamento contribuem ativamente para a formação desta nova ideia, deste novo modelo global, seja econômico, financeiro, político, todas as linhas contribuem para a formação deste algo que nós ainda não sabemos o que é. Então, em tese, como é que eu
trabalhei com as minhas crises diante disso, né? Porque quando eu tô mais socialista, eu tenho a crise de consciência de que eu sou um capitalista safado. Quando eu tô mais voltado para o mérito, aí eu exalto o liberalismo e eu falo, não, né? E nisso, todos os dias eu passo por todos os sentimentos, não é? Porque, por um lado, você se sacrifica para construir uma empresa, para empreender. Foram muitos anos e muitas noites de sono em claro para conseguir fazer uma empresa sobreviver. Você sabe do que eu estou falando no Brasil, né? A gente tem que se sacrificar e acaba, virando noite e trabalhando com intensidade, etc e tal. Não é? Por outro lado, essa empresa nunca vai crescer se eu não tiver pessoas comigo, aí entra aquelas crises de mais-valia e etc e tal. Veja, tem uma série de coisas que ficam populando a nossa mente como empreendedores. Como é que eu saio de um lugar para outro? Como é que eu transito por todos esses temas que são hipersensíveis, por exemplo, das minorias, da diversidade que emana na nossa sociedade, da sustentabilidade, não é? Do socorro, da responsabilidade social? Como é que eu transito com todos esses temas? O primeiro ponto, que eu acredito que seja super importante para nós empreendedores, é ter uma postura de humildade diante das escolas de conhecimento. A todo momento, gente, nós somos convidados hoje em dia a ressignificar a forma como nós falamos, como nós fazemos piada, como nós empreendemos, como nós tratamos o lucro, como nós criamos produto a todos os momentos. A todos os momentos, a consciência nos convida à prática da ética, a todos os instantes. E para que a prática da ética seja genuína, é preciso uma postura empática, de humildade. Então eu preciso aprender a ouvir. Ouvir o que as minorias estão dizendo, ouvir o que as demandas estão dizendo, ouvir. Eu primeiro preciso ouvir. Ouvir o que cada uma dessas escolas de conhecimento tem para me ensinar. Antes de colocar rótulos, antes de emitir opiniões, antes de bradar revoluções, antes de gritar proibições, nós temos de aprender a ouvir e não simplesmente escutar com o ouvido e se deixar sair pelo outro. Aprender a ouvir. Ouvir de forma empática, ou seja, tentando pisar o chão daquele que está falando. Pisar o chão onde ele está. Vestir os seus sapatos. Falar daquele ponto de vista. Tentar entender aquele ponto de vista de onde ele fala. Quais foram as histórias que o trouxeram até ali? Qual é a espiritualidade que o envolve? Qual é a sua contribuição no todo? E enxergar na diferença a possibilidade de uma coisa complementar. E não algo que simplesmente vai vibrar e atritar comigo. E um segundo momento que eu acho que é muito interessante também para empreendedores, sobretudo, é entender qual é o ideal e qual é o viável, não é? Porque muitas vezes nós declaramos o ideal como inviável e nos desconectamos da transformação. Nos desconectamos da ressignificação e dos movimentos que estão transformando a nossa sociedade simplesmente porque dizemos, nossa, isso é inviável, não tem como, não dá, né? Não dá, se eu fizer isso eu quebro, beleza. Se você fizer isso você quebra. E o que é que você pode fazer neste sentido que já seja diferente daquilo que você faz hoje, mas esteja um pouco mais próximo do ideal? Percebe? Eu não preciso sair do meu viável hoje, que está longe do ideal, e ir direto para o ideal de uma vez só. Você quebra a empresa. Mas o que é o ideal? Por exemplo, eu vejo muito essa questão com o mercado de produtos vegetarianos e a próprio mercado consumidor, não é? O mercado consumidor não vai sair da carne pecuária, né? Não vai sair do consumo da carne oriunda da pecuária para o consumo de produtos vegetarianos da noite para o dia. Até porque existe uma demanda de paladar, existe uma demanda de qualidade, de sabor, de experiência. Nossa cultura, a cultura humana do planeta Terra, está muito baseada ainda na mesa, na experiência da comida junto, do dividir uma refeição e tudo mais.
Então, isso envolve sabor, isso envolve toda uma área de conhecimento que é a gastronomia e etc e tal. Quer dizer, você simplesmente não tira um sujeito que está comendo picanha para comer bife de glúten ou carninha de soja e diz, não é igual? Não é. Desculpa, não é. Não é? Mas aí está o desafio de pesquisa e desenvolvimento e abertura de novos mercados e nova consciência. Se a gente olhar e observar o mercado de produtos vegetarianos, de comida vegetariana, cresce estrondosamente. Estrondossamente, um crescimento vertiginoso. Então, existe uma oportunidade de negócios aí, não é? E eu acho, na minha opinião, né? Eu sei que algumas pessoas mais extremas discordam, mas eu acho um movimento super plausível quando grandes players da pecuária ou do fast food lançam as suas versões de produtos vegetarianos para não perder este público, né? E aí muita gente vai falar, não, mas mesmo assim, eles ainda matam e etc e tal, então eles estão fazendo isso para te agradar. Quer dizer, fica um boicote impensado. Por outro lado, meu querido, se eles não venderem o sanduíche vegetariano, eles vão tirar do cardápio, você não tenha dúvidas disso. Agora, quanto mais sanduíches veganos e vegetarianos eles venderem, mais a possibilidade deles expandirem esse cardápio. E aí, num processo de transição, né, a coisa vai melhorando, a coisa vai mudando, a coisa vai se transformando. Mas é paulatino, não é? É o ideal? Ah, talvez não seja o ideal, mas qual é o viável? Encontre no processo de transição tudo aquilo que pode ser viável para você e que esteja mais próximo do ideal. Porque à medida que você pisa e consolida o viável, o próximo passo é justamente pensar o que pode continuar sendo viável e estar ainda mais próximo do ideal. E você vai fazendo esses processos de transição no seu negócio, na sua carreira, nas atitudes do seu dia a dia, na gestão dos seus funcionários, por exemplo, ou na gestão do seu time. Puxa, eu estou numa empresa, Posati, que é uma desgraça. Tá bom, cara, vamos dizer, o modelo de gestão da empresa não é o ideal? Não é. Então, e o que é viável dentro desse modelo que esteja mais próximo do ideal? Transição planetária não é uma parede que a gente simplesmente pinta de branco para preto da noite para o dia. Transição planetária, ela é efervescente. São pequenas atitudes que a gente começa a encaixar e começa a fazer com que essa grande roda gire cada vez mais para o ideal. Agora, nós precisamos aprender a falar sobre temas sensíveis, a comentar, a ouvir de forma empática e a entender como é que as diferenças se somam na construção daquilo que é viável. E aí, aos poucos, do viável e inviável, nós vamos atingindo o ideal. Olha, siga o Simboraê nas nossas redes de distribuição, no Telegram, onde nós publicamos e distribuímos aí todas as informações, materiais complementares. O Simboraê está disponível no YouTube e em todas as principais plataformas e agregadores de podcast. Um beijo grande, eu fico por aqui. Ciao, sempre avanti, che questa è la cosa più importante.